Vai falar de um tema muito caro para nós, que é espírita instruídos, né? Então, gente, eu trouxe aqui do livro do Lorisval Lopes, Sabedoria Todo Dia. Elimine o sofrimento, mesmo o que teima em ocupar o seu íntimo. O sofrimento se dissipa como fumaça quando você respira o ar puro da compreensão. Toma como decidido que está recebendo rajadas de paz, de esperança e, em hipótese alguma, acalenta ideias desanimadoras. Sofrer depende de pensar. Não tem com o que sofrer quem tudo vê com serenidade, procura ensinamentos no que acontece e se socorre na inspiração em Deus. Ora, como sofrer se você sabe que tudo vem para o seu bem? Quem não se imagina sofrendo, não sofre. Então, meus queridos, agora eu convido a todos aqueles que puderem e quiserem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acalmar nossos corações e vamos imaginar a figura desse mestre querido, desse nosso irmão que é Jesus. Imaginemos que ele está aqui entre nós, com seus braços abertos, nos convidando a um abraço fraterno que ele nos entrega nesse momento. Sintamos essa amorosidade de Jesus, por meio dessa natureza que nos rodeia, dessa casa que foi preparada com muito carinho para receber a cada um de vocês nessa manhã de sábado. Que a espiritualidade amiga nos ajude nesse momento a compreender um pouco mais sobre como podemos recorrer ao Evangelho, a Deus, nos momentos de sofrimento e também nos momentos de alegria, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, de nos aperfeiçoarmos e de podermos fazer parte dessa construção divina. E assim é com muita alegria nos nossos corações que damos por iniciados os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite da casa para falar com vocês. O tema de hoje, como a Andréa falou, é Espíritas Instruídos. Esse tema é muito importante para nós. Nós vamos pensar juntos aqui hoje, conversar sobre instruirmos. Instruir é educar. Então, sobre a educação. A educação é a principal ferramenta que modifica o ser humano, que edifica um ser humano melhor, um ser humano moralizado e, consequentemente, uma sociedade mais justa, mais fraterna. Essa frase, espíritas instruídos, ela é bem conhecida no meio espírita, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, no capítulo 6, item 5, tem uma mensagem que Kardec colocou, que ela é assinada pelo Espírito de Verdade. E nessa mensagem, o Espírito de Verdade nos dá 2 mandamentos. Ele fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, esse Espírito de Verdade, ele estava nos dando uma receita. Porque sem o amor e sem o conhecimento, nós não conseguimos evoluir.
o conhecimento e o amor, eles andam entrelaçados na estrada evolutiva. A gente precisa amar, mas o amor sem o conhecimento, ele pode ficar cego. E o conhecimento sem o amor, ele se torna frio. Já os dois unidos, você tem um complementando o outro. O conhecimento faz com que nós amemos com mais consciência, com mais responsabilidade. E o uso do conhecimento sem o amor, ele pode ser desastroso. Grandes problemas que nós temos na sociedade hoje, diferenças sociais, a fome, as guerras, né, que estão estourando em vários lugares do planeta nesse momento, eles vêm por causa da ignorância espiritual, da ignorância moral, a ignorância das leis de Deus. Por que estamos aqui? Qual o objetivo de estarmos aqui na Terra? O que nós devemos fazer? E, provavelmente pensando nisso, quem de nós, passando por dificuldades, por sofrimentos que são naturais em nossas vidas, quem de nós nunca pensou, por que comigo? Por que isso está acontecendo em minha vida? O que eu fiz para merecer isso? Essas questões, essas perguntas, elas sempre existiram na história da humanidade. Nós somos espíritos imortais, mas quando a gente nasce aqui num corpo, a gente esquece disso. A gente esquece que a gente vivia antes de estar aqui. E a gente esquece de coisas que a gente aprendeu no plano espiritual, que é a vida real. A gente nasce, toma um corpo, se faz qual criança, aprende a falar, aprende a andar, vai crescendo. E todos nós vamos tendo experiências, felizes ou infelizes, que vão moldando a nossa personalidade e construindo aquilo que nós somos. O jeito que nós enxergamos o mundo, o jeito que nós reagimos aos estímulos que a gente recebe do mundo, das pessoas com que a gente convive, do meio onde a gente vive. E é muito natural que a gente ache nesse curto período de tempo, que um ser humano vive 70, 80, 90 anos, que seja 100 anos, alguns poucos vivem 100, 100 e poucos anos. Mas se nós pensarmos que nós somos imortais, enquanto espíritos, que nós vamos viver eternamente, que nós teremos muitas encarnações, a gente pensa que 100 anos não é nada. E quando a gente está aqui na carne, vivendo as nossas vidas, passando pelas nossas dificuldades, batalhando por existir, por subsistir, por ter os recursos materiais de que nós precisamos para viver aqui, lutando contra os nossos conflitos, as nossas dores, os nossos traumas que nós adquirimos na nossa caminhada, a gente esquece que a gente é imortal. A gente esquece que a vida vai além disso aqui. E em todas as épocas existiram esses questionamentos, Por quê? Por que tanta dor? Por que eu sofro? Por que comigo? Talvez por isso Jesus tenha vindo em pessoa aqui na Terra, há mais de 2000 anos, para nos mostrar que a gente não está aqui por acaso, que Deus que nos criou tem um propósito. Existe uma razão de nós estarmos aqui vivendo na Terra, existe uma razão de nós passarmos pelas dificuldades que nós passamos, pelas dores, e Deus espera de nós alguma coisa. Jesus veio nos mostrar como um professor, um educador, ou seja, veio nos trazer a instrução, o conhecimento de que a gente não está aqui por acaso, e que a gente precisa seguir um determinado caminho, fazer as escolhas da nossa vida de uma determinada forma, para que nós possamos evoluir. Deus espera que nós caminhemos em direção a Ele, que possamos crescer, aprendendo a amar e crescendo em conhecimento, porque como colocamos aqui, um caminha entrelaçado com o outro, a gente precisa do amor e do conhecimento, para que a gente possa caminhar para Deus. Jesus nos ensinou diversas coisas.
Jesus nos consolou, Jesus nos amou. Apesar de o mundo muitas vezes ser um lugar difícil, a vida ser pesada, ser dolorida, Jesus veio dizer: olha, Deus é um pai que ama. Deus vos ama e Deus não castiga. Ele veio naquela época nos dizer que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? Que nós podemos construir uma felicidade, uma paz interior, um equilíbrio interior, se nós perseguirmos o caminho do amor. Ele não pôde dizer tudo o que ele teria para dizer, para ensinar na época, porque a humanidade não tinha o conhecimento, a ciência não era avançada. Mas ele prometeu que no futuro ele enviaria um consolador, né? Alguém que viria trazer mais conhecimento, esclarecer as coisas e lembrar o que ele havia dito. Eu vou ler o trechinho do Evangelho que fala dessa parte. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é O Cristo Consolador. E tem um item, que é o item 3, que fala o Consolador prometido. Então aqui tem um trecho de João, o Evangelista, capítulo 14, e versículos 15 a 17 e 26, que fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, essa mensagem que vem depois, assinada pelo Espírito de verdade, né, que eu falei, onde fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Esse Espírito de verdade é o que Jesus havia prometido. Espírito de verdade não é propriamente uma pessoa, um espírito. Apesar de algumas mensagens que vieram nesse livro parecerem que é o próprio Cristo que está falando, e talvez algumas delas tenham sido inspiradas diretamente por ele, Espírito de verdade é todo um projeto, né? Os milhares de espíritos que colaboraram para que o conhecimento espírita, para que essas verdades que Jesus prometeu pudessem vir à Terra, não personificado em uma pessoa, como foi, por exemplo, em Moisés, como veio no próprio Cristo, mas viesse através de milhares de mensagens psicografadas, né, que vieram através de médiuns em lugares diferentes do mundo, e que Kardec recolheu, organizou, classificou e deu um corpo de doutrina, o que nós chamamos hoje de doutrina espírita. Então Kardec organizou todo esse conhecimento, classificou, colocou em livros e publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. Ali é um marco do Consolador vindo à Terra, o Consolador que Jesus havia prometido. Por que é chamado? Por que Jesus chamou de Consolador? Justamente porque Jesus, vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa incompreensão em passar pela vida, quando nós esquecemos o passado, e aí nós nascemos e vemos, por exemplo, as diferenças que existem no mundo, as diferenças sociais. Então, ele é o Consolador porque ele esclarece, nos diz o motivo da dor, nos diz o propósito de estarmos na Terra, que a Terra é como uma escola, e que nós viemos para cá, né, passar por ciclos diferentes, como na escola a gente tem a primeira série, a segunda série, a gente vai passando de ano em ano. A Terra também, da mesma forma, a gente reencarna, a gente nasce em corpos diferentes para aprender coisas diferentes. Então, muitos dos problemas que existem na Terra, do egoísmo, da falta de tolerância com as diferenças,
com as diferenças entre países. Por exemplo, a gente vê agora, está sendo noticiado na TV, né, 2 povos que se odeiam e querem se destruir há séculos. Então, quando a gente compreende o que o Espiritismo nos traz, por exemplo, da lei de reencarnação, e a gente entende que hoje, se eu estou encarnado em um corpo masculino, amanhã eu posso nascer em um corpo feminino. Se hoje a minha pele é clara, amanhã eu posso nascer num corpo com pele escura ou amarela, posso ser um asiático, um japonês, um chinês. Então, quando você vê 2 nações que se odeiam e tentam se destruir durante séculos, o Espiritismo explica que se hoje um nasce em uma nação, amanhã ele pode reencarnar na outra, né, para aprender como é viver na pele do outro, né, como é ser numa cultura diferente, falar uma língua diferente, enfim. Dessa maneira, Deus vai nos colocando no lugar do outro, para que a gente aprenda como é estar na pele do outro, literalmente. Se eu desrespeito as mulheres, amanhã eu nasço como uma mulher para sentir isso na pele, né? Como é que é ser desrespeitado por um homem? Vice-versa, né? Se eu sou uma mulher e desrespeito os homens, amanhã eu nasço como um homem. Se eu desrespeito quem é de uma religião diferente, amanhã eu vou nascer no seio de uma família que é daquela religião. Se hoje eu desrespeito alguém que tem uma tendência política, um entendimento político diferente, amanhã eu posso nascer numa família, numa nação, num lugar onde eu vou estar vivendo, né, aquela realidade. Nós vemos que até por exemplo, pessoas que torcem para determinado time, né, e desde que o bebê nasce ali, já dá de presente uma camisa do time, né? O quarto já é todo decorado com o time. Então, se eu desrespeito, se eu vou para o estádio brigar e bater no outro e matar o outro porque o outro torce, amanhã eu posso nascer na família da pessoa que torce para outro time, e aí desde bebê eu vou vestir a camiseta do outro time que eu odiava, e assim Deus vai ensinando. Por isso a dor não é um castigo, a dor simplesmente é a consequência daquilo que nós construímos. Então, se nós desrespeitamos o próximo, é muito provável que amanhã a gente esteja na mesma situação daquele que nós desrespeitamos, para que a gente possa aprender, através da experiência, a respeitar, a tolerar, a ser paciente, a perdoar, e assim nós vamos evoluir. Por que o instruir-vos é tão importante? O conhecimento nos liberta, né? Como o próprio Cristo disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Por que o conhecimento liberta? Justamente porque a partir do momento em que nós entendemos as leis de Deus, como o mundo funciona, por que existem tantas diferenças, nós começamos a ser mais tolerantes. Imagina uma sociedade onde os empresários, os políticos, os trabalhadores, onde todo mundo entende que os atos que nós praticamos vão gerar consequências não só para a vida atual, mas para a eternidade. Imagina nós entendermos que se hoje a gente consegue cometer crimes ou erros que passam despercebidos pela justiça dos homens, nada fica despercebido perante a justiça divina. E que então nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, não só pelo que nós fazemos, mas pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. A partir do momento que você tem a consciência de que você é responsável por tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você faz, você começa a ter mais cuidado com aquilo que você está fazendo, pensando ou falando, certo? Quando você começa a sentir, você começa a ser mais responsável. Nesse processo, a gente vai caminhando. A educação é algo que se introjeta. A gente, por exemplo, quando educa um filho, né, você precisa repetir várias vezes até que ele aprenda a fazer aquilo de forma autônoma.
Então, com uma coisa simples, por exemplo, você pega uma criança e está ensinando ela que ela precisa escovar os dentes, né? Após cada vez que ela come, né? Que ela, pelo menos 3 vezes ao dia ela tem que escovar o dente. Ela tem que escovar o dente quando acorda, porque senão a sujeira nos dentes vai fazer com que a cárie corroa o dente e você vai ter problema, você vai ter dor, vai ter que tratar o canal, vai ter que extrair o dente. A criança não consegue ver a consequência que está longe para a criança. Ela não consegue ver que quando ela crescer, ela vai ter problema nos dentes, né? Ou dali a alguns anos. Então, o pai tem que insistir, forçar mesmo a criança, né? A escovar o dente, né? Várias vezes. A criança não gosta, a criança reage, e o pai vai insistindo, até que um dia aquilo passa a ser automático, porque entrou para o inconsciente, aquilo foi introjetado na criança. E ela começa a usar aquele conhecimento de uma forma automática. Ela já sente a necessidade de escovar o dente. Se ela comeu alguma coisa, o dente está sujo, ela se incomoda e ela vai escovar os dentes. Então, toda a educação, ela leva um tempo para ser absorvida, até que ela se torne automática, ela se torne um princípio que serve de parâmetro para os atos da pessoa. O conhecimento que Jesus trouxe há 2000 anos, se todo ser humano desse planeta fizesse o que Jesus ensinou, hoje nós teríamos o reino dos céus aqui na Terra. Nós, em sua grande maioria, não conseguimos, né, botar em prática o que Jesus ensinou. Na grande maioria de nós nem compreendemos o que Jesus ensinou. Muito porque ele não tinha condição de ensinar para a sociedade daquela época, para nós que estávamos lá, que não tínhamos ainda conhecimentos da ciência, da natureza, por exemplo. Não tinha como ele ensinar coisas mais complexas. Então ele ensinou através de histórias, de parábolas, que muitas vezes para nós elas são indecifráveis. Mas o conhecimento está ali escondido naquelas histórias. Vem o Espiritismo, o Consolador que Jesus prometeu, numa época em que a humanidade já evoluiu muito na ciência. O conhecimento da humanidade já cresceu bastante. E o Espiritismo vem levantar esse véu do mistério, né? Esclarecer as lições do Cristo, explicando-as didaticamente de forma simples, que qualquer um pode pegar esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ler e entender o que Jesus quis dizer com aquelas lições. A humanidade evoluiu imensamente, né? Com o conhecimento científico que a gente tem, a gente consegue construir prédios, aviões, pontes, a gente conseguiu ir até a Lua. O que nós não faremos quando o conhecimento do Evangelho e o conhecimento que o Espiritismo traz estiver introjetado em nós? Quando nós tivermos absorvido no inconsciente a ponto de praticar de forma automática, quando chegarmos ao ponto de, ao reagir a estímulos negativos que o mundo nos dá, nós simplesmente, automaticamente reagirmos com o ensinamento que o Espiritismo e que o Evangelho nos traz, onde nós chegaremos, né? Nós temos muito a caminhar, muito a crescer, muito a construir, mas a mudança da sociedade, ela começa em nós. Por isso o Espírito de verdade nos faz: amai-vos e instruí-vos. Através do conhecimento, nós vamos modificando, vendo o que está errado em nosso coração, em nosso sentimento, corrigindo os nossos atos, corrigindo os nossos pensamentos, as nossas palavras. Dessa forma nós nos transformamos e, consequentemente, o egoísmo desaparece, o orgulho desaparece, a intolerância desaparece. E aí, paulatinamente, ou seja, de uma forma constante e progressivamente, os problemas que nós vemos na sociedade vão sumindo. A fome, as diferenças, a intolerância, a guerra, isso tudo vai desaparecendo.
É claro que isso vai demorar muitos séculos ainda, né, para que nós possamos viver aqui na Terra conforme Jesus espera que nós vivamos. Mas todos nós podemos começar a transformar-nos desde agora. A gente pode achar que estudar o Espiritismo é uma coisa complicada, que é trabalhosa, que é sacrificial. Mas o Espiritismo, ele nos foi trazido de uma maneira em que nós podemos bebê-lo a conta-gotas, né? Como se fosse uma homeopatia, diariamente. E cada pequeno conceito que a gente aprende do Espiritismo ou do Evangelho é um convite a que sejamos mais tolerantes, um convite para a paciência, um convite para o perdão. Dessa forma, nós vamos, no contato com o conhecimento, nós vamos inundando, digamos assim, o nosso ser com essas verdades, com a compreensão das leis de Deus, de por que nós estamos aqui, por que nós sofremos, por que temos dificuldade de relacionamento com as pessoas. Isso tudo vai sendo esclarecido, e mesmo às vezes sem entender a raiz do problema, a gente sabendo que existe uma razão lá atrás, a gente começa a ser mais compreensivo, mais tolerante, e aí a gente consegue ir mudando. A gente sofre menos, porque é como se a gente botasse um óculos que nos faz ver a vida de uma maneira diferente, uma maneira mais compassiva, tendo mais compaixão pelo próximo, tendo mais compreensão, sabendo que se o outro está errando e está nos fazendo sofrer, é porque ele não está tendo acesso, por exemplo, ao conhecimento que nós temos, ou a compreensão do conhecimento. Às vezes são pessoas que também são espíritas, ou que são religiosas de uma forma geral, né? Têm acesso ao ensinamento do Cristo. Mas se a pessoa continua errando, mesmo tendo esse conhecimento, é porque aquilo não entrou na pessoa, não foi introjetado. A pessoa não vivenciou aquilo de uma maneira que pudesse transformá-la internamente. Por isso a importância de nós conhecermos, né, o Evangelho, estudarmos o Espiritismo, seja sozinho em casa, lendo. Isso nos traz uma paz, né? A gente às vezes está passando por dificuldades na vida e a gente fica perdido em pensamentos. Às vezes a gente fica angustiado, e a angústia ela pode levar à revolta, e enfim, a angústia, a revolta contra os problemas que nós estamos tendo, eles não são bons conselheiros, né? Então a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um dos livros, por exemplo, que nós temos, que vieram pelas mãos do Chico Xavier, livros de Emmanuel, por exemplo, daquela série Fonte Viva, que traz mensagens evangélicas, né, todas do mesmo tamanho, que você lê ali em 5 minutos, você reflete sobre aquilo cai como um bálsamo, né, no seu coração e na sua mente. Aquilo traz uma paz. Se você consegue fazer isso diariamente, especialmente nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de dor, né, é como se fosse realmente um medicamento, né, um medicamento evangélico, que nós vamos tomando ali em doses, né, como eu falei, homeopáticas, e aquilo vai nos curando, vai nos transformando, vai operando uma transformação impressionante em nosso ser. Cultivar o hábito da oração, cultivar o hábito do otimismo, né, ter a esperança e ter a compreensão que o Espiritismo nos traz de que tudo passa, né, de que as dores pelas quais nós estamos passando têm um propósito, que nada é por acaso, e que acima de tudo existe um Deus que olha por nós, que nos dá recursos para que nós possamos suportar as dores, porque como o próprio Cristo disse, né, nós não temos fardos, né, mais pesados do que podemos suportar. A força que nós precisamos para suportar essas dores
é o conhecimento do Evangelho, o conhecimento do Espiritismo. Isso vai nos dar a compreensão, o entendimento, aliviar a nossa mente, tirar-nos da angústia, tirar-nos da revolta, por exemplo, e vai nos dar paz para que nós possamos caminhar e construir um mundo melhor, dentro do nosso lar, com as pessoas que nós convivemos, que muitas vezes são as pessoas que nos trazem mais desafios, digamos assim, porque na misericórdia de Deus, Ele faz com que nesse processo de reencarnação a gente volte junto de pessoas que nos feriram muitas vezes ou que nos fizeram sofrer, e desempenhando papéis ali, de mãe, de pai, de filho, de cônjuge, a gente vai aprendendo a amar, tendo que exercitar desses papéis. A gente vai aprendendo muitas vezes a estar no lugar do outro, mudando os papéis de encarnação para encarnação. Então a gente reencarna com aquelas pessoas com as quais nós temos compromissos ou com as quais a gente tem afinidade, porque na formação das famílias sempre vem uma mistura dos dois, para que não fique tão pesado. Afinal de contas, Deus quer que a gente caminhe para a felicidade, para o bem, para a construção de nós melhores, Então Ele sempre nos dá recursos para que a gente consiga suportar as consequências dos nossos atos, para que a gente consiga ter esperança, ter fé, para que a gente consiga caminhar. Então esse é o propósito do Espíritas Instruídos. O conhecimento é o que nos vai fazer caminhar. Por isso, como eu falei, que Jesus veio em pessoa como um professor ensinar para nós naquela época, e porque Ele enviou o Espiritismo para nos esclarecer mais neste momento em que nós vivemos. Cabe a nós, então, estudar, compreender e botar em prática, porque o conhecimento ele só é útil quando a gente está exercitando. Então a gente precisa primeiro introjetar esse conhecimento, muitas vezes nos forçando a agir conforme ele, para que através do exercício, da repetição, isso se torne autônomo em nós. Tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele diz que quem faz tudo o que quer é escravo do desejo. Então, para que nós possamos ser realmente autônomos, ser responsáveis por aquilo que nós construímos, muitas vezes a gente tem que abdicar do desejo. Muitas vezes a gente tem que deixar de fazer o que a gente quer, porque a gente compreende que aquilo vai impactar na vida das pessoas que estão à nossa volta, e outras tantas a gente tem que fazer o que a gente não quer para cumprir o dever. Então, quem faz o que quer é escravo do desejo. Mas a gente precisa ter o conhecimento para compreender que os nossos atos, eles impactam na nossa vida e daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, muitas vezes a gente tem que se impor o dever de fazer o bem, de perdoar, o dever de compreender, o dever de compartilhar, de repartir o que a gente tem, para que a gente possa, fazendo o outro feliz, a gente possa construir a nossa própria felicidade. A gente precisa ter essa consciência, esse conhecimento, e a gente precisa ter a responsabilidade de saber que a construção do reino dos céus é papel nosso também. Também é nosso dever construir o reino dos céus, colaborar com Jesus para transformar esse planeta, para que a sociedade seja mais justa, seja mais tolerante, seja mais fraterna. A gente precisa mudar o nosso interior e muitas vezes nos forçando a fazer o que é certo, para que a gente possa construir esse mundo melhor. Bom, era isso, Andréia.